Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre o tema lipídios. Nesta oportunidade estaremos abordando um importante aspecto deste grupo de biomoléculas, que é o fornecimento de energia. Como nós vimos em vídeos anteriores, os lipídios são biomoléculas ricas em energia. E a célula e o organismo aproveitam esses lipídios como fonte de energia para a realização de trabalhos químicos, na síntese de novas substâncias e nos trabalhos mecânicos que o organismo tem que realizar. Muito bem. Como nós falamos lá no início do nosso vídeo, uma das funções dos lipídios é o fornecimento de energia, é o armazenamento de energia, e a célula pode usar nos momentos de necessidade para a realização de trabalhos mecânicos, para a realização de trabalhos químicos. Então vamos ver como funcionam os triglicerídeos como fonte de energia. Então vamos falar sobre a oxidação dos triglicerídeos. Ou seja, para que a célula consiga utilizar a energia armazenada, a energia contida nos triglicerídeos, há necessidade de que os mesmos sejam oxidados. E a oxidação dos triglicerídeos para a obtenção da energia existente na sua estrutura envolve três etapas. Primeiro, a hidrólise, que no caso da célula é catalisada por enzimas denominadas lipases, como nós já vimos, que vão hidrolisar esse triglicerídeo, liberando o glicerol e liberando os ácidos graxos que participam da sua constituição. A oxidação do ácido graxo é um processo que recebe a denominação de beta-oxidação. E, finalmente, em uma terceira etapa, certo? A oxidação da acetilcoenzima A e do glicerol, que ocorrem no ciclo dos ácidos tricarboxílicos. Muito bem. Então, vamos ver como que a célula faz para retirar a energia contida nos triglicerídeos, que, como nós já vimos, estão armazenados lá no tecido adiposo. Os triglicerídeos presentes no tecido adiposo são hidrolizados, dando origem a glicerol e ácido graxo. O glicerol, ele flui livremente no sangue e é encaminhado para o fígado, onde ele pode ser utilizado para a gliconeogênese, ou seja, para a síntese de moléculas de carboidratos, ou pode ser utilizado na glicólise, entrando lá na via glicolítica, como gliceraldeído 3-fosfato, que vai chegar a ácido perúvico, que vai se transformar em acetilcoenzima A e vai entrar no ciclo dos ácidos tricarboxílicos para a liberação da energia existente. O ácido graxo, ele se combina com a albumina e é levado pelo sangue até os tecidos, entrando na célula por meio de um transportador específico. Ok? Então, o triglicerídeo está no tecido adiposo, sofre hidrólise e os seus componentes são carregados de maneiras diferentes pelo sangue até os locais onde eles vão ser metabolizados. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre a beta-oxidação. O que vem a ser a beta-oxidação? Conjunto de reações
que oxidam o carbono beta, daí o nome beta-oxidação, da molécula do ácido graxo, com liberação de moléculas de acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A esta que vai ser oxidada lá no ciclo dos ácidos tricarboxílicos. As reações da beta-oxidação correm na mitocôndria. A beta-oxidação envolve 3 etapas. Primeira etapa, ativação do ácido graxo. Os ácidos graxos são moléculas bastante estáveis, pouco ativas, e para que ocorra a beta-oxidação, elas devem sofrer inicialmente um processo de ativação. Depois, entrada do ácido graxo ativado na mitocôndria. E, terceira etapa, a oxidação do ácido graxo a acetilcoenzima A. Como exemplo de uma beta-oxidação, nós vamos ver como é a beta-oxidação do ácido palmítico. Nós já vimos lá em slide, no comecinho do vídeo, que o ácido palmítico é um ácido graxo saturado com 16 átomos de carbono. Fórmula química lá, CH3, CH2, 14, COOH. Lá. Um carbono, mais 14 carbonos, 15, mais um carbono, 16. Como já disse, é uma molécula pouco ativa e que deve ser ativada para dar início à beta-oxidação. Essa ativação, ela é feita às custas da energia do ATP e com a participação da acetilcoenzima A. Nesta ativação, o ATP é hidrolisado a AMP, o que equivale a dizer que houve o gasto de 2 moléculas de ATP neste processo de ativação. Então vamos ver como é que é essa ativação. Então olha aí a molécula do ácido palmítico, resumida por problema de espaço. Então colocamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e esse R representa os outros 10 carbonos. Às custas da energia do ATP, que é hidrolisado a AMP mais pirofosfato, em reação catalisada por essa enzima, olha, acil ácido graxo sintetase. A hidroxila com hidrogênio formam água e a acetilcoenzima A se liga à molécula do ácido palmítico, formando o ácido palmítico ativado, que é a palmitoilcoenzima A. Ok? Muito bem. Então vamos ver como é que se dá a entrada dessa molécula do ácido palmítico ativada no interior da mitocôndria. Como nós já vimos ao estudarmos o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, a acilcoenzima A não consegue atravessar a membrana interna da mitocôndria. Então, como é que ela vai fazer para passar do lado exterior da mitocôndria para a matriz mitocondrial? Ela vai fazer uso de um transportador que se chama carnitina, formando a acilcarnitina. Então, ao reagir com a carnitina, a coenzima A é liberada e volta a reagir com outra molécula de ácido graxo para dar continuidade ao processo de degradação do ácido graxo. Então, olha aí a estrutura da molécula da carnitina. Então, vejam que é uma molécula ramificada com um grupamento nitrogenado na sua parte linear, com ramificação de 2 grupos metílicos neste nitrogênio. Vejam, a acilcoenzima A mais a carnitina
na presença desta enzima carnitina aciltransferase, o que vai acontecer? Né? Como já disse, vai ocorrer a quebra da ligação da coenzima A com o ácido graxo e a carnitina se liga ao ácido graxo, formando acilcarnitina, mais a coenzima A, que vai então voltar para reagir com uma outra molécula de ácido graxo para formar uma outra acilcoenzima A e dando prosseguimento à degradação do ácido graxo. E essa acilcarnitina consegue então atravessar a membrana interna da mitocôndria e chegar até a matriz mitocondrial. No interior da mitocôndria, a acilcarnitina reage com uma outra molécula de coenzima A, lá no interior da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial, liberando a carnitina, que volta para o exterior da mitocôndria para se ligar a uma outra molécula de ácido graxo ativado e dando então sequência ao processo da degradação do ácido graxo. Então, na matriz mitocondrial, olha, a acilcarnitina mais a coenzima A, essa coenzima A já do interior da mitocôndria, o que vai acontecer? Em reação catalisada pela aciltransferase, vai haver o rompimento da ligação da carnitina com a molécula do ácido graxo, a coenzima A se liga à molécula do ácido graxo, formando a acilcoenzima A e liberando a carnitina, que vai então voltar para o exterior da mitocôndria para transportar mais moléculas de ácido graxo ativado. Então, nesse slide, mostra como é esse processo todo. Olha, a acilcoenzima A, na presença da carnitina, olha aqui a carnitina, vai formar a acilcarnitina, liberando a coenzima A, que vai continuar o processo. Essa acilcarnitina agora ela entra para o interior da mitocôndria. Está aqui a acilcarnitina. Essa acilcarnitina vai reagir com a coenzima A do interior da mitocôndria. Olha lá, vai liberar a carnitina, que volta para o exterior da mitocôndria para continuar o processo. E a coenzima A, então, se liga ao ácido graxo, formando acil-ácido graxo, agora no interior da mitocôndria. Então, todo esse esquema foi elaborado para que a acilcoenzima A, que está lá no exterior da mitocôndria, chegue até a matriz mitocondrial, para que aí então possa sofrer aquela sequência de reações que vão remover uma molécula de acetilcoenzima A da cadeia do ácido graxo. Ok? Então vamos ver como são as reações que ocorrem na matriz mitocondrial. Primeiro, a oxidação da palmitoilcoenzima A, que é o ácido palmítico ativado, com produção de enoilcoenzima A. Depois, hidratação da enoilcoenzima A com produção de hidroxiacilcoenzima A. Depois, oxidação da hidroxiacilcoenzima A com produção de cetoacilcoenzima A. Depois, a hidrólise da cetoacilcoenzima A com produção de acetilcoenzima A e uma acilcoenzima A com 2 carbonos a menos que saíram na forma de acetilcoenzima A. Então vejam que as reações que a acilcoenzima A
sofre no interior da mitocôndria envolve 4 etapas. Uma primeira oxidação, uma hidratação, uma segunda oxidação e depois uma hidrólise. Então vamos ver com detalhe essas reações. Então olha aí, ó, palmitoil coenzima A. Então é o ácido palmítico que foi ativado ligando-se a acetilcoenzima A. Na presença dessa enzima, acilcoenzima A desidrogenase, então o próprio nome já fala, desidrogenase, vai remover hidrogênios da molécula de palmitoil coenzima A. E quem vai carregar esses elétrons? É o FAD, oxidado, que vai se transformar em FADH2, que é o FAD reduzido. Removendo então, olha lá, o primeiro hidrogênio e o segundo hidrogênio. Então já dá a ideia que vai formar um composto insaturado com isomeria trans, olha lá, um hidrogênio de cada lado, dando origem então, olha lá, trans-enoil coenzima A. Olha lá, apareceu na estrutura da acilcoenzima A uma insaturação, uma dupla ligação com hidrogênios, um de cada lado. Portanto, é um isômero trans. Então, esta é a primeira oxidação. Então, observem bem, houve produção de FAD reduzido. Vamos lembrar lá do ciclo dos ácidos tricarboxílicos, que FAD reduzido, ao ser reoxidado, produz 1,5 molécula de ATP. Essa trans-enoil coenzima A, agora, vai sofrer uma reação de hidratação em reação catalisada por essa enzima lá, enoil coenzima A hidratase. Vai entrar água. Essa água, nós sabemos que a água é HOH, o hidrogênio vai para um carbono e a hidroxila vai para o outro carbono. Esse carbono aqui se chama carbono alfa. Esse aqui se chama carbono beta. Formando então, olha lá, hidroxiacilcoenzima A, em que nós temos a hidroxila no carbono beta. Muito bem. Essa trans-enoil coenzima A, agora, vai sofrer uma reação de hidratação em reação catalisada por essa enzima lá, enoil coenzima A hidratase. Vai entrar água. Essa água, nós sabemos que a água é HOH, o hidrogênio vai para um carbono e a hidroxila vai para o outro carbono. Esse carbono aqui se chama carbono alfa. Esse aqui se chama carbono beta. Formando então, olha lá, hidroxiacilcoenzima A, em que nós temos a hidroxila no carbono beta. Muito bem. Essa hidroxiacilcoenzima A vai sofrer agora uma nova oxidação. O que vai acontecer nessa oxidação? Catalisada por essa enzima, ó, hidroxiacilcoenzima A desidrogenase. Ora, se é uma reação de oxidação, deve haver um carregador de elétrons. E o carregador de elétrons, nesse caso, é o NAD, oxidado, que vai se transformar a NAD reduzido. Ora, nós já sabemos que o NAD retira hidrogênio do mesmo átomo de carbono. Ou então, vai retirar esse hidrogênio e este hidrogênio. Formando, então, o quê? Perdeu os dois hidrogênios, forma uma carbonila, uma C-O, que é a cetoacilcoenzima A. Voltando a lembrar, esse NAD reduzido na cadeia respiratória pode produzir 2,5 moléculas de ATP. Então, esta é a segunda oxidação. Essa cetoacilcoenzima A agora vai sofrer uma hidrólise em reação catalisada por essa enzima acilcoenzima A acetiltransferase,
que também recebe o nome de quiolase. Essa hidrólise ela é feita pela coenzima A e não pela água. O que vai acontecer? Vai romper a ligação entre esses dois átomos de carbono, dando origem ao quê? A miristoil coenzima A. Ou seja, lembram-se, o ácido palmítico tinha 16 átomos de carbono e o ácido mirístico tinha 14. Então, quando o ácido palmítico perde 2 carbonos, ele se transforma em ácido mirístico, que no caso, como está ativado, é a miristoil coenzima A, mais acetilcoenzima A. Ou seja, até esse momento, o que aconteceu? Aconteceu que o ácido palmítico, que tinha 16 átomos de carbono, perdeu 2 átomos de carbono na forma de acetilcoenzima A. E sobrou uma molécula que ainda é um ácido graxo ativado, mas com 2 átomos de carbono a menos. Este ácido graxo, com 2 átomos de carbono a menos, vai agora voltar para a primeira oxidação e vai começar tudo de novo. E vai, em sequência, perder mais 2 carbonos na forma de acetilcoenzima A. E essa acetilcoenzima A vai para o ciclo dos ácidos tricarboxílicos e depois para a cadeia respiratória para transformar aquele NAD reduzido e aquele FAD reduzido em ATP. Ok? Então vamos ver como é que fica o balanço dessa oxidação do ácido palmítico. Ou seja, o que gastou e o que produziu naquela sequência de reações que vão desde a ativação do ácido graxo até a clivagem da acilcoenzima A para a liberação dos 2 átomos de carbono na forma de acetilcoenzima A. Olha lá, ácido graxo saturado de cadeia par com 16 carbonos, para que ele seja totalmente degradado pela beta-oxidação, ele tem que realizar algumas voltas da beta-oxidação. Por quê? Porque nós já vimos em que cada volta da beta-oxidação perde 2 carbonos. Então, nós podemos generalizar essa fórmula. Número de voltas é igual a N dividido por 2 menos 1, que é igual a 16 dividido por 2 menos 1, 8 menos 1, 7. Então, o ácido palmítico, para ser totalmente oxidado na beta-oxidação, tem que realizar 7 voltas da beta-oxidação. Ora, mas se eles têm 16 carbonos e em cada volta saem 2 carbonos, por que não são 8 voltas? Ora, pensem bem, que na última volta sobraram 4 carbonos. Eles foram quebrados ao meio, então já foram liberados na última volta 2 moléculas de acetilcoenzima A. É por isso que nós temos que descontar esse 1. E o que foi produzido? Ora, em cada volta é produzido um FAD reduzido. Portanto, total 7 FAD reduzido. Em cada volta é produzido um NAD reduzido. Portanto, total 7 NAD reduzido. Em cada uma das 6 voltas, a última não, em cada uma das 6 voltas é produzida uma acetilcoenzima A. Portanto, 6 moléculas de acetilcoenzima A. E na última volta são produzidas 2 moléculas de acetilcoenzima A. Portanto, qual que é o total de acetilcoenzima A? 6 mais 2, 8. Então, na degradação total do ácido palmítico na beta-oxidação, são produzidos 7 moléculas de FAD reduzido, 7 moléculas de NAD reduzido e 8 moléculas de acetilcoenzima A.
Muito bem, continuando com o balanço. O que gastou? Gastou 2 moléculas de ATP. Ora, mas não entrou só uma molécula? Entrou só uma molécula, mas ela foi hidrolisada em AMP, o que equivale a 2 moléculas de ATP. Então, produção de ATP. FAD reduzido, 7. Na cadeia respiratória, cada FAD reduzido produz 1,5, 10,5 ATP. NAD reduzido, 7 vezes 2,5, porque na cadeia respiratória, cada NAD reduzido produz 2,5 ATP, 17,5. Acetilcoenzima A, ao ser oxidada no ciclo dos ácidos tricarboxílicos, e com o NAD reduzido e o FAD reduzido sendo reoxidados na cadeia respiratória, são produzidos 10 ATPs por acetilcoenzima A. Como eram 8 moléculas de acetilcoenzima A, 8 vezes 10, 80. Então, as moléculas de acetilcoenzima A produzidas na beta-oxidação vão dar origem a 80 moléculas de ATP. Portanto, qual que é a produção total de ATP? 10,5 mais 17,5 mais 80 menos os 2 que foram gastos para a ativação do ácido graxo, 106 moléculas de ATP. Portanto, a beta-oxidação do ácido palmítico produz 106 moléculas de ATP. Então, isso o que ocorreu com o ácido graxo, o ácido palmítico, no caso, porque estamos estudando o ácido palmítico. E vamos ver agora, então, o que acontece com o glicerol. O glicerol, está aí, glicerol, triálcool. Inicialmente, ele vai ser fosforilado às custas da energia do ATP, que se transforma em ADP, e vai produzir o quê? Vai produzir o glicerol 3-fosfato. Esse glicerol 3-fosfato vai agora sofrer uma oxidação, em que o NAD oxidado é o transportador de elétrons e vai se transformar em NAD reduzido, e vai ocorrer então, olha lá, como nós já vimos, o NAD retira hidrogênio do mesmo átomo de carbono. Então ele retira esse hidrogênio, retira este hidrogênio, formando uma carbonila. Então aqui nós temos o quê? A dihidroxetona fosfato. Lembram-se? A dihidroxetona fosfato era um composto, era uma molécula que aparecia lá na via glicolítica, quando a frutose 1,6-bisfosfato era hidrolisada em dihidroxetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Ora, a dihidroxetona fosfato vai se transformar então em gliceraldeído 3-fosfato. Esse gliceraldeído 3-fosfato pode chegar até piruvato na via glicolítica, transforma-se em acetilcoenzima A, entra no ciclo dos ácidos tricarboxílicos e os cofatores reduzidos vão lá para a cadeia respiratória para serem reoxidados, e ainda no próprio ciclo dos ácidos tricarboxílicos há a produção de 1 ATP a nível de substrato. Essa é uma possibilidade para o glicerol. E a outra possibilidade é o gliceraldeído 3-fosfato voltar à glicose no processo da gliconeogênese. Com isso, fechamos o capítulo da beta-oxidação dos ácidos graxos saturados. É importante agora que vocês consultem outros livros para completar o tema. Vejam, por exemplo, que não abordamos a beta-oxidação dos ácidos graxos de cadeia ímpar, assim como os ácidos graxos insaturados. Ademais,
se vocês observarem o número de átomos de ATP que encontramos para a beta-oxidação do ácido palmítico, poderão encontrar outros valores em outros autores, porque deixamos de considerar, por exemplo, a entrada e saída do fósforo na mitocôndria. Muito bem, se este vídeo foi útil para você, passa lá no YouTube e deixa o seu sinal de positivo. Se tiver algum colega estudando esta matéria, pode passar a ele o link deste vídeo e dos outros vídeos de lipídios que temos lá no YouTube. Ok, pessoal?